Você até pode achar que está ganhando dinheiro, quando na verdade você está ficando mais pobre. Isso acontece mesmo com o valor que você tem na conta bancária aumentando, mesmo com a tua empresa gerando lucro, só que no fim esse capital é corroído por um custo silencioso e totalmente destrutivo, que é o custo inflacionário. Isso acontece até hoje com diversos investidores, diversos empresários, e é o principal ensinamento da Carta de 1980 de Warren Buffett. Essa carta foi escrita lá em 1980, quando os Estados Unidos viviam um período inflacionário muito forte, puxado principalmente pela crise iraniana, o petróleo no mundo em disparada de preço, a inflação americana em disparada, o Paul Volcker, que na época era o presidente do Fed, precisando elevar de forma acelerada e brusca os juros. Um, e no Brasil não era diferente, inflação de 2 dígitos, uma situação muito difícil no mundo inteiro. Essa carta foi escrita nessa época. Também os Estados Unidos passando por um conflito político interno muito forte. Então tem muitos aprendizados que são atemporais, muitos aprendizados que são totalmente aplicáveis ao Brasil atual. E isso é um pouco do que a gente vai ver na análise da carta de hoje, a carta de 1980. Mas não só isso. Essa carta ela vai além, porque ela analisa desde que os números frios, lá, os números contábeis de forma fria, eles são totalmente ilusórios, são apenas ferramentas de ego. Você tem que analisar isso de uma forma completa e olhando diversos indicadores junto com o número frio, o número contábil frio. Ele vai falar de turnaround, um aprendizado também, um ensinamento atemporal. Tá? E por que turnaround geralmente só é bom para quem vende a tese, para o banqueiro, para o consultor, mas para o investidor, para o empresário turnaround, ele costuma ser uma máquina de destruir reputação e ele vai falar da importância de escolher sócios certos. Apesar de ter sido escrita há quase 50 anos, essa carta é uma carta muito dura e muito assertiva, com diversos ensinamentos que todos que querem fazer negócio, todos que querem investir, deveriam conhecer. Bom, fazendo uma pausa rápida aqui para deixar o link da carta de 79 aqui na tela e também na descrição do vídeo, é muito importante que você assista essa carta de 79, porque como a gente viu na carta de 79, a base acionária da Berkshire muda muito pouco, os papéis trocam muito pouco de mão, então o Buffett ele não se preocupa tanto em explicar novamente alguns conceitos. Ele vai construindo conceitos em cima de conceitos na carta de 79, 80, 81, como se fosse uma escadinha, formando uma escadinha, e por isso é importante você voltar naquela carta antes de assistir esse vídeo. Bom, então, dando sequência aqui no nosso vídeo, a gente vai pegar que em 1980, a Berkshire ela continuava uma estratégia, que é a estratégia que ela perdura, né, até hoje, de muita responsabilidade na alocação do seu capital, buscando ativos, negócios com margens altas, com baixa necessidade de capital para crescer. E enquanto o mercado busca muito teses sexys, quando a gente for olhar lá a carta de 2000, 2001, quando tem o estouro da bolha.com, naquele momento o Buffett, por exemplo, estava investindo em empresa de tijolo. Né? A ideia aqui é fugir de negócios sexy. Você até pode ter, o Buffett tem investimentos na Apple, foi um dos principais investimentos que ele fez, mas foca em negócio que gera caixa, com margem alta e com baixa necessidade de capital para crescimento. Esse é o centro da tese. E a partir daí, você vai conseguir construindo essa carteira, ou você vai, como empresário, como investidor que quer comprar, adquirir negócio, vai conseguir alocar teu tempo e teus recursos nos ativos com um vento favorável, com os melhores ativos possíveis. Bom, essa carta, como eu comentei, ela é atemporal, apesar de escrita há quase 50 anos, ela tem ensinamentos que vão perdurar aí para sempre, super valiosos para você que quer fazer negócio. E a ideia desse vídeo não é ser um resumo, tá? Então, eu vou tratar aqui dos temas, eu quero colocar os pontos importantes para minha que são importantes da minha percepção e aí trabalhar esses pontos nesse vídeo. Não é ser apenas um resumo, tá? Então é isso. Depois coloca na descrição do vídeo se faltou alguma coisa, se você teria feito algum comentário a mais, adicionado algum ponto nesse vídeo, nessa análise. Agora a gente vai para a análise da carta, né? Eu dividi aqui em 4 blocos, sendo que o primeiro bloco é sobre o valor nominal, sobre o lucro contábil, e como o lucro contábil no fim do dia ele não representa nada. O saldo que você tem na conta bancária não representa nada quando você analisa de forma isolada, porque existe um fator silencioso, um, um, um mal que corrói, que destrói riqueza, e você não sente, chamado inflação. Tá? A inflação ela é gerada pelo governo, a inflação estrutural ela só pode ser gerada pelo governo inflacionando a moeda. Né? E aí inflacionando a moeda através de gastos, de forma
desenfreada do governo ou através de emissão de papel moeda, mas é o governo quem faz quem cria esse problema. Existe até a inflação gerada pela oferta ou pela demanda, mas essa inflação ela é rapidamente ou dentro de um período, o mercado consegue superar, o mercado consegue se ajustar a essa nova realidade de preço. Agora, a inflação gerada pelo governo, essa não tem o que fazer, tá? Ah, Aqui, se você tem um negócio que gera 12% de margem, num cenário de inflação de 12%, no fim do dia você está gerando zero. Você está ficando zero mais rico. Tá? E se você tem um negócio que gera 6 de resultado, gera 6 de margem, enquanto a inflação é de 10, no fim do dia você está ficando mais pobre. O teu número no conto bancário aumenta, mas o teu número de poder de consumo, de riqueza, ele tá sendo destruído. Tá? E inflação de 10, inflação de dois dígitos, é super comum. Ainda mais no Brasil, somos todos brasileiros, estamos muito acostumados a viver num país como esse. Então, as taxas mínimas de retorno, elas consideram alguns fatores. Um desses fatores é a inflação. Então, vamos lá, no mínimo, você espera que o teu dinheiro ele seja preservado ao longo do tempo. Então, você espera que ele pague a inflação, né? Aí vai ter uma série de outras contas que vão entrando para formar essa taxa mínima, como o risco do negócio e etc. Isso é um assunto para um outro vídeo. O ponto aqui é, quanto maior a taxa inflacionária, maior a taxa de inflação, maior tem que ser o meu retorno mínimo esperado para entrar em um determinado ativo. E aí, se eu tenho uma taxa de 8, de 10%, quanto que tem que ser a minha taxa de retorno mínimo para investir numa empresa? Que tem um risco maior do que um título do governo, que tem um risco maior do que um título de dívida que recebe antes do que o acionista. Então, uma penalidade, isso gera uma penalidade em investimento muito grande. Tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem o juros sempre alto para poder segurar a inflação, então a gente tem alguns desafios bem grandes de fazer negócio no Brasil. Por outro lado, se por um lado na ótica do investidor é, taxas de inflação alta penalizam novos investimentos, pelo lado da empresa, você tem um custo inflacionário que dificilmente é repassado. Por quê? Apesar de buscarmos sempre deixar o nosso negócio mais indexado possível, isso é, se a inflação é de 10, eu consigo repassar 10 na receita, você tem, nunca é possível ter um negócio totalmente indexado. E você tem uma fatia grande da receita é imposto, tá? Então você tem lá ICMS, ISS, tem uma série, PiscoFins, tem uma série de impostos que incidem sobre a receita, então elas comem parte do repasse que você consegue fazer. O governo ele se financia através de inflação, muito por causa disso também. E você tem aí que se você conseguiu repassar 6%, mas o teu custo ele aumentou 8%, porque você tem menos poder de barganha com fornecedores, ou etc., custo inflacionário de mão de obra, etc., repassou 8%, no fim você perdeu 2%. Tá? Então você tem um achatamento de margem. E aí é importante sempre estar acompanhando como as margens da tua empresa, como as margens do teu investimento, da empresa na qual você investe, elas vão avançando ao longo de cenários inflacionários. Se a empresa está conseguindo manter o ROI ali de 18, a margem EBITDA de 35, ou se isso está caindo ao longo do tempo. E aí, quando a gente fala de margem EBITDA no cenário inflacionário, tem uma outra penalidade gigantesca também, que é o valor do ativo nos balanços, ele não acompanha a inflação. Então, se você precisa repor ativo, o custo vai ser muito maior. E aí, talvez o caixa que você gera, ele está passando uma visão totalmente deturpada, porque você deveria estar investindo mais no custo de reposição desses ativos. E aí, bom, a inflação é um câncer. A inflação ele destrói negócio, tá? E aqui, por fim, para ficar claro esse conceito inflacionário e a diferença de você olhar o número da tua conta bancária e o lucro e o resultado real, o resultado depois da inflação, você tem o seguinte: no momento de fazer o investimento, você vai investir R$ 100, tá? Você poderia ter comprado 10 hambúrgueres com esses R$ 100. Então, R$ 10 por hambúrguer. Se no final de um ano, quando você resgatar esse investimento, você agora tem R$ 150, mas você consegue comprar apenas 8 hambúrgueres, no fim do dia você está mais pobre. A tua quantidade de papel moeda aumentou. Antes você tinha 100, agora você tinha 150. Mas a quantidade de poder, mas o teu real poder de compra, o teu poder de consumo, aqui toque hambúrguer pelo que você quiser, e diminuiu. Então você está mais pobre, mesmo tendo feito o investimento, mesmo que esse investimento tenha gerado um resultado nominal de 50%, 100 para 150. Então
tenha muito cuidado e se atenha muito à questão inflacionária, né? Diversifique também, se você é um investidor, diversifique entre economias, bote na economia americana, faça investimento em dólar, também para se preservar de inflação no Brasil. Também existe inflação nos Estados Unidos, então tenha cuidado com isso. Enfim, existem aí diversos mecanismos que você pode utilizar para se preservar e se proteger, mas nunca deixe de fazer essa conta, tá? Bom, se a gente vai agora para o segundo bloco. O segundo bloco ele fala sobre turnaround. Turnaround aqui é a tese de dar a volta por cima, tá? Pegar um negócio que está ferrado, pegar um negócio que está no limbo por razões infinitas aqui e dar a volta por cima desse negócio. Fazer esse negócio ser um negócio lucrativo, rentável, que te gere bom resultado. Ah, um dos principais pontos para entrar em turnaround é que geralmente você compra barato, né? Mas é aquela coisa barato que sai caro, né? E o Buffett ele é extremamente crítico, extremamente cético em relação ao turnaround. E ele coloca aqui que, de uma forma discreta, que é uma excelente forma de você enriquecer os consultores que vendem hora, os banqueiros que vendem estrutura, mas de destruir a reputação de quem está querendo fazer, de gastar tempo. Turnarounds são verdadeiras máquinas de destruir reputação e destruir tempo. Porque numa empresa onde a reputação é ruim, e você coloca uma gestão com uma reputação excelente, a chance de no final do processo a empresa ter continuado com a reputação intacta é gigantesca, tá? E aí ele trabalha o caso da Geico, que é aí a empresa queridinha do Warren Buffett, tá? Aquela largatixazinha, onde ele conseguiu investir ele investiu 40 milhões de reais para uma participação da empresa que gerou para ele de resultado em 1980 20 milhões de resultado. Então, foi um resultado absurdo, porque ele entrou num momento desafiador, ele entrou num turnaround. Mas qual que é o detalhe, tá? Os fundamentos da Jayco estavam intactos. Ela seguia sendo uma empresa low cost, com alta barreira de entrada no mercado onde ela dominava, mas ela tinha um problema. Ela tinha um problema específico relacionado à parte financeira da empresa. Tá? Então ali, bom, dado que os fundamentos estão intactos, mesmo com essa dificuldade financeira, a empresa não perdeu seus fundamentos. Tá? E a gente é possível identificar, bom, se escolher um excelente cirurgião para remover aquele tumor. E aí sim, uma excelente gestão conseguiu fazer o trabalho e conseguiu dar a volta por cima na AG. Mas esse caso é uma exceção, mas ele nem pode ser considerado uma exceção. Esse caso é um caso específico onde estava muito claro o que precisava ser feito, se achou a gestão certa para fazer aquilo e deu certo. No geral, você querer investir no turnaround, achando que você é o salvador da pátria, que você vai conseguir fazer, no fim do dia vai te tomar muito tempo. E aí o custo de capital envolvido ele é mensurável, mas o custo de tempo que você vai perder nesse investimento é imensurável, além de reputação, além de vários outros fatores. Bom, então o ponto é que o Buffett ele não é contra desafios, ele não é contra você achar bons negócios, garimpar oportunidades. O ponto é a chance de você vai gastar mais dinheiro fazendo turnaround do que construindo uma empresa do zero, na maioria dos casos. Então, se atenha a isso, tenha cuidado e evite o ego, né? Evite achar que você é o salvador da pátria. Não deu certo porque não era eu. Evita isso, né? Use esse ego, essa autoestima para negócios bons, negócios favoráveis, que você vai ter muito mais sucesso, sem dúvida nenhuma. Se você quer bucha, compra uma BMW velha, compra uma Mercedes velha, que você vai ter bucha para resolver. Ou compra uma baleeira, compra um barco velho também, que você vai ter bastante bucha para resolver e vai gastar menos dinheiro. Bom, e aí a gente vai falar agora de retenção de lucros e investimentos de forma eficiente. Aqui a tese é a seguinte: é muito vantajoso para o investidor comprar participação de excelentes empresas na bolsa, em mercados fracionários. Porque você tem um desconto quando você faz isso, se comparado a comprar o controle, comprar a participação total dessas empresas. E isso por si só é muito favorável. Tem algumas desvantagens, que é você não ter um controle de fato. Por isso, é fundamental que você conheça a gestão, confie na gestão e tenha uma gestão ativa, participativa no negócio. Isso é fundamental. Por quê? O Buffett comenta na carta, né? Se no fim do dia você tem uma fração de uma floresta, 0,5% de uma floresta, e nessa floresta cresce uma árvore,
Não importa se você está reconhecendo aquela árvore ou não como tua. No fim do dia, uma parte dessa árvore é tua. Então não importa se você tem controle ou não sobre essa árvore, se você tem gestão ou não sobre essa árvore. No fim do dia, essa árvore é tua. Parte dela, pelo menos, é tua. Então, aqui qual que o ponto é sobre a, a disciplina na alocação de capital no reinvestimento de lucros. Tá? Os ativos no qual você investe, as empresas nas quais você investe, seja como dono, seja como investidor, ela precisa ter uma disciplina muito grande na alocação de recursos, na alocação na distribuição dos dividendos, na distribuição do lucro. Qual que é a tese? A tese é que essa empresa, ela reinvista, ela utiliza esse lucro em negócios com margem igual ou superior à margem dela. Porque se ela começar a investir em negócios com margem pior, essa empresa vai cada vez se tornar uma empresa pior. Tá? E aí tem uma outra coisa importante. Esses investimentos que ela vai fazendo vão gerando externalidades, vão gerando resultados muitas vezes imprevisíveis positivamente. Tá? Então, ela entrou num negócio, esperava um resultado, mas esse negócio ele é exponencialmente melhor. Então, isso acaba gerando um efeito bola de neve. Essa empresa está retendo lucro e reinvestindo em negócios bons, com boa margem, isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando uma bola de neve, e ao longo de 20, 30 anos, uma empresa aí que gera um ROI, um retorno sobre o equity de 18, 20, 15% que seja, que reinveste a essa taxa, vai te gerar um resultado fantástico como investidor. Tá? Então, você pode se posicionar muito bem nesses ativos e você vai ter resultados muito bons. Você não precisa mandar, você precisa escolher quem sabe o que fazer com o teu dinheiro. Então você não precisa mandar, você não precisa ter o ônus de decidir para onde vai, desde que você escolha bem quem está fazendo isso, tá? Aí tem algumas coisas aqui que a gente poderia falar, mas por exemplo, eu, eu sempre olho a composição da diretoria e os cargos-chefe ali de CFO, CEO, eles precisam ter um tempo na companhia. Tá? Eu não gosto de companhias onde o CEO ele veio do nada, ele não conhece a história da companhia, o CFO também veio do nada, não conhece a história da companhia. Algumas outras diretorias-chave, quando se é uma empresa que tem essas características, é importante que tenha alguma carreira dentro da empresa. Ou que pelo menos ele já tenha passado um tempo ali na função suficiente para apresentar resultados e para que a gente possa analisar os resultados. Tá? Isso é apenas uma das formas. Como investidores, pessoa física, pequenos investidores aqui, varejão, é muito difícil a gente ter acesso à diretoria de fato, a conhecer a diretoria de fato. Né? Mas é importante a gente estar atento ao que o mercado fala, ao que sai de notícias sobre aquela pessoa, mas principalmente o que ela fala nas apresentações de resultado, o que ela diz que vai fazer, se a empresa está fazendo ou não está fazendo. Tá? Então isso é importante. Bom, e aí o Buffett ele termina a carta falando do Genia Pack, que era o sócio responsável por tocar a operação do Banco de Illinois. Tá? No caso ali da carta, era uma nota de falecimento. O Buffett já tinha falado do Abeg na carta de 78, se não me engano, que você pode ver nos nossos reviews, a gente tem vídeo sobre essa carta. E ele traz alguns detalhes muito interessantes sobre como o Jenny ele era extremamente low profile. Ele não era um sócio que buscava aparecer, mas por outro lado era muito difícil chegar em negócios do banco, problemas do banco para o Buffett, para a Berkshire resolver. Ele conseguia dar conta do negócio, ele trabalhava muito duro. Ele trabalhava no banco, ele era um dos proprietários do banco antes da venda para a Berkshire e continuou trabalhando muito duro até o final. Tá? Então, você vê que geralmente esse é um ponto também de atrito quando ocorre investimento em uma empresa, quando ocorre aquisição de uma empresa, às vezes o dono, a pessoa que era a dona, que estava à frente, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a nova direção, de lidar com os novos proprietários, de lidar com os novos sócios, porque no fim, antes ela fazia tudo sozinha, e agora ela precisa dar satisfação, ela precisa apresentar resultado, e o Gini aqui, ele é um excelente exemplo de que é possível fazer isso. Tá certo também que é sempre dos dois lados, então o Berkshire também tem um histórico de ser um excelente sócio. Uh, e, e é isso. Então, a- eu deixei uma thread lá no meu Twitter, onde eu falo um pouquinho do Gene e da relação dele com o Buffett. Então, se você tem interesse, vai lá dar uma olhada. Por fim, né, o sócio bom é aquele que não põe só o dinheiro. É aquele que não. É, é aquele que resolve, é aquele que trabalha, é aquele que pensa no negócio. Esse é o sócio bom. Sócio, que é um dos temas mais complexos e mais difíceis do mundo empresarial.
Né? Se casamento já é difícil, imagina a sociedade, porque no casamento ainda tem, enfim, tem sentimento envolvido na sociedade, é mais complexo ainda. Então, é isso. Bom, fechando essa carta com alguns ensinamentos dela, aqui lembra, né? Você precisa sempre entender se o número condiz com a inflação. Se aquele lucro contábil, se aquele o saldo na conta bancária, a geração de caixa do negócio, ele está coerente com o custo inflacionário, com a inflação que ocorre naquela economia, naquele país, tá? Isso é fundamental, senão você vai correr capital, você vai perder dinheiro no longo prazo, tá? O EBITDA, ele pode também ser deturpado no cenário inflacionário, ele é, inclusive, deturpado no cenário inflacionário, você tem que ficar atento às margens, se há compressão de margens, se não há compressão de margens, e principalmente, né, tenta votar, tenta escolher políticos que sejam extremamente críticos, extremamente céticos em relação a gastos do governo e inflação. Tá? Você precisa ter um governo que busque estabilidade, que busque um Estado enxuto e eficiente, porque senão isso sempre vai ser um problema e aí não dá de fazer negócio, não dá de resolver problema da população, é destruição de valor em todas as pontas. Tá? Se você só olhar o múltiplo, você também vai perder dinheiro. Você precisa estar atento, e aí volta na questão turnaround, cuidado com os turnarounds, cuidado com qualquer PowerPoint bonito que aparece, qualquer consultor bonito que vem te levar de helicóptero para almoçar no restaurante do Jacan. Tenha muito cuidado com isso acontece, eu já vi acontecer várias vezes. E é isso. Se o que você lucra não compra o que você comprava no passado, você está perdendo dinheiro. Volta no exemplo do hambúrguer. Se o que você compra hoje não compra o que você comprava no passado, é porque o que você está fazendo, onde você está colocando o teu capital, não está te rentabilizando, não está te remunerando de acordo com a inflação. Tá? Bom, então, ensinamento chave aqui, lucro não é valor, lucro é apenas um número, uma tela. Tá? Inflação ela rouba sem fazer barulho, ela é silenciosa, ela é destrutiva, ela é como um câncer mesmo, e ela destrói por onde ela passa. Reter capital é inútil se você não reinvestir esse capital a altas taxas de retorno. Tá? Ou volta lá quando eu falei de gestão, você precisa ser crítico com gestões que reinvestem lucro com em projetos com taxa de retorno menor do que o da empresa. Se isso acontecer, o melhor é que ela tivesse distribuído em dividendos. Tá? Para você fazer o investimento como você achar melhor. Senão ela está destruindo o valor, ela está roubando o valor dos acionistas. O valor se constrói com gestão consciente, visão de dono, pensamento de longo prazo. Isso aqui é aquele beabá do empreendedorismo. E sócios certos são multiplicador invisível de valor. Se você consegue achar o sócio certo, você ganha na Mega Sena em relação àquele negócio. Tá? Isso é fundamental. Bom, essa carta é de 1980. Tá? A verdade é que ela parece que foi escrita para quem está no Brasil hoje, porque é inflação, é crise política, é o tempo inteiro ruído de mercado, então parece que foi escrita para quem está aqui hoje. Ele também fala nessa carta, por exemplo, da incapacidade humana de fazer previsões de curto prazo, que previsões elas dizem muito sobre quem está fazendo a previsão e pouquíssimo sobre o que vai acontecer no futuro. Também tenha muito cuidado com isso, evite fazer previsões, evite usar previsões para se basear. Projeto de longo prazo, né, que você precisa fazer para chegar em determinado lugar e trabalhar em cima disso. Bom, na semana que vem a gente vai falar da carta de 81, e aí a gente vai falar de crescimento seletivo e disciplina de capital. Tá? Disciplina da alocação de capital, crescimento seletivo, isso a gente vai falar na carta de 81. Se você ainda não segue o canal, segue o canal. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, se você gostou de algum tema, se queria que a gente se aprofundasse em algum outro tema da carta. E é isso aí. Forte abraço, vamos fazer excelentes negócios e até a próxima.